Boa tarde, gente. Vamos dar início à nossa reunião de hoje, dia 3 de novembro, que vai ser a apresentação de um artigo que ficou a cargo da doutora Letícia, que já está aí apresentando. Pode começar a sua apresentação, Letícia. Então, meu nome é Letícia, eu sou R1 de GO, né, do HC. Vou apresentar um artigo sobre o uso da metformina para prolongar a entrega, né, o parto em gestantes com pré-eclâmpsia. A introdução. A pré-eclâmpsia é uma das principais causas de mortalidade, né, no mundo e uma das principais causas de óbito neonatal também. A maioria das causas de entrega de parto é por conta de condições maternas, e isso atrela morbimortalidade ao RN, né? O nascimento prematuro. É isso. Alguns estudos laboratoriais sugeriram o uso da metformina para prolongar o tempo de gestação nessas pacientes com pré-eclâmpsia, pré-termo, e o uso da metformina foi sugerido. Foi feito, então, um estudo randomizado, duplo cego, controlado com placebo, na cidade do Cabo, na África do Sul. É uma região com alta prevalência de pré-eclâmpsia. Foram selecionadas algumas mulheres, randomizado, né? Entre 26 semanas e 31 semanas e 6 dias de gestação, que tiveram diagnóstico de pré-eclâmpsia e que não tiveram necessidade imediata de parto, tanto por indicação fetal quanto por indicação materna. Elas foram randomizadas para usar metformina, uma dose de 3 gramas durante o dia. Foi iniciado uma dose de 500 miligramas de 8 a 8 horas e aumentado conforme tolerância, reduzido também conforme caso algum efeito colateral. Algumas pacientes foram excluídas do estudo, algumas pacientes, por exemplo, que tinham clearance de creatinina que impossibilitavam o uso da metformina, ou que usavam algumas medicações também que interagiam com a metformina, foram excluídas. E o critério de inclusão foram aquelas pacientes com diagnóstico de PE, mas, como eu disse, sem critérios de parto no momento do estudo. Como eu já disse, né, os critérios de exclusão incluíram também pacientes com diabetes, tanto diabetes gestacional, tanto com outros tipos de diabetes que já usavam a metformina, para não ter interferência no estudo. O estudo ocorreu no regime intra-hospitalar também, avaliações tanto de cardiotocografia quanto avaliações laboratoriais, ultrassonográficas foram feitas, medidas de PA foram também realizadas no decorrer do dia, para avaliação tanto fetal quanto materna. Foram randomizados 445 mulheres, algumas pacientes tiveram, como eu disse, alguns critérios de exclusão foram excluídos, portanto, do estudo. Então, ficou 180 mulheres no estudo, dessas 180, 90 foram randomizadas para o uso da metformina e 90 para o grupo do placebo. No grupo da metformina, uma paciente teve o parto antes de começar o estudo, antes do início da metformina, então ela foi excluída do estudo, então ficou 89 mulheres para o grupo da metformina e 90 mulheres para o grupo do placebo, sendo que o estudo era duplo cego, ninguém sabia quais eram as pacientes que estavam usando a medicação. Isso eu já falei. O tempo médio, como eu disse, o desfecho primário foi avaliar o tempo do uso da metformina até o tempo do parto, tanto nas gestantes que usaram a dose full, que era a dose de 3 gramas durante o dia, tanto aquelas que usaram qualquer tipo de dose da medicação. Algumas pacientes tiveram alguns efeitos colaterais que não foram graves, mas que precisaram reduzir a dose da metformina, eles também entraram no estudo. O tempo médio de randomização até o parto foi de 17,7 dias no grupo da metformina e 10,1 no grupo do placebo, dando uma diferença, uma mediana de 7,6 dias no grupo que usou a dose plena, de 3 gramas dias. No grupo que usou qualquer tipo de dose, foi no braço da metformina. O tempo
do início da medicação até o parto foi de 17,5 dias, com um tempo mediano, né, com 7,9 no grupo do placebo e uma diferença mediana de 9,6. A gente consegue perceber no gráfico, no Kaplan-Meier, no gráfico de Kaplan-Meier, que a diferença é quando você pega todas as idades gestacionais, existe uma diferença, mas ela não é estatisticamente significativa. A metformina, ela prolonga o tempo de entrega, né, o tempo do parto, mas não é uma diferença estatisticamente significativa que a gente consegue ver aqui, que passa pelo 1. Eles estratificaram também essa diferença aqui no gráfico, abaixo de 29 semanas, né? Que a gente também consegue perceber que existe uma diferença no grupo da metformina em comparação com o grupo do placebo, mas que também não é estatisticamente significativo. Além de tudo, existiram alguns efeitos secundários também do que foram avaliados no estudo, como, por exemplo, o peso ao nascer. No braço da metformina, os RNs foram 110 gramas mais pesados, foi estatisticamente significativo, mas não é uma diferença muito, muito importante, né? Além disso, o tempo de atendimento nem UTI neonatal foi reduzido no braço da metformina, e o tempo de internação, tanto em UTI quanto o tempo na enfermaria também foi reduzido, foi estatisticamente significativo, e o tempo no berçário foi de 12 dias, reduzido, né? Além disso, mais mulheres no braço da metformina do que no braço do placebo atingiram 34 semanas, e menos mulheres no braço da metformina tiveram nascimentos por indicação fetal, mas esses resultados não foram estatisticamente significativos. Os efeitos colaterais não foram graves no uso da metformina com essa dose, os efeitos mais prevalentes foi diarreia e náusea, e não houve efeito adverso grave com o uso da medicação. Conclusão. O uso da metformina se mostrou promissor, né, em prolongar a gestação nesses pacientes com pé precoce, né, abaixo de 31 semanas e 6 dias, apesar de não ter sido estatisticamente significativo, se mostra uma boa proposta a longo prazo, né, de posteriores estudos, para que possam avaliar o uso dessa medicação, já que a única forma de resolver a pé nesses pacientes é o parto. Então, a metformina se mostrou promissora no estudo, apesar de não ter significância estatística. Obrigado, Letícia. Um estudo rápido aí, né? Não muito grande, 180 casos, mas que eu achei que era bem interessante porque para a gente ver essas novas drogas que estão sendo avaliadas para o possível tratamento ou condução da pré-eclâmpsia. Pode parar de apresentar, pode parar a sua apresentação, Letícia. Não está saindo. Clica lá na setinha, lá embaixo, ó, e põe parar a apresentação. Tá, mas, continuando. Qual que seria o princípio aí? Até foi bom que os residentes tiveram aula essa semana de fisiopatologia da pré-eclâmpsia e eles viram lá que das questões envolvidas na fisiopatologia da pré-eclâmpsia é a disfunção endotelial. E a metformina entraria como uma droga para tentar melhorar a disfunção endotelial. Então, esse que seria o princípio. Ela protege o endotélio e, com isso, atrasaria a evolução da doença, né? Ou postergaria um pouco a piora do quadro. Então, foi daí que os autores partiram para propor o uso, e de estudos experimentais, né, para propor o uso da metformina como uma droga para tentar prolongar a gestação. Assim, ela beirou a significância estatística. Se vocês olharem lá o intervalo de confiança, foi de 0,99 a 1, qualquer coisa. E o P foi 0,0057, foi quase estatisticamente significativo. Então, existem propostas de realização de mais estudos para avaliar melhor essa droga no tratamento da pré-eclâmpsia.
e vai ter um estudo aqui no Brasil e a gente é candidato a entrar nesse estudo. Então, eu já estou introduzindo um pouco esse assunto para que vocês tomem conhecimento que possivelmente nós vamos fazer parte de um estudo multicêntrico para o uso da metformina nessa tentativa de minimizar as consequências da pré-eclâmpsia ou ganhar tempo na pré-eclâmpsia. Vocês veem que o grupo que usou, apesar de ter casos de pré-eclâmpsia grave e pré-eclâmpsia leve, eles conseguiram prolongar a gravidez em 17 dias, mais ou menos. E o grupo que não usou, em 10 dias. Né? Então, é uma possibilidade aí real que tem que ser melhor avaliada. Então, foi mais para aguçar a curiosidade de vocês. Pode clicar aí no parar a apresentação, Letícia. Aí na sua tela, aí, ó. Aí para cima, onde aparece isso. Isso. Queria saber se alguém tem alguma pergunta aí relacionada ao tema. Professora Regina. Boa tarde, Mário. Boa tarde, todo mundo aí do alto risco, né? Interessante o artigo, né, Mário? Na realidade, eu não, por algum motivo, ele não apareceu no meu e-mail. Foi 2 semanas atrás, Regina, porque a gente ia apresentar e cancelou a reunião. Eu procurei, então foi memória da idosa aqui, que não conseguia lembrar que era o de 2 semanas atrás, porque eu procurei hoje, antes da reunião, não achei, falei, vai ver que eu me distraí aqui, né? Então, depois eu faço uma outra leitura dele. Mas você comentou o mecanismo de ação, né? Não sei se nesse artigo ele aborda isso. Não, ele aborda muito superficialmente. Tá, porque eu tenho um artigo, né, que vou abrir aqui, eu acho que ele é 2020, 2021, não sei, mas eu lembro, é um artigo, até um artigo interessante sobre novas terapêuticas, né, esse é um artigo bem de coisa de novas intervenções para o tratamento. E nesse artigo, ele fala que os mecanismos de suposição para o benefício da metformina seria por melhoria de função cardiovascular, né, envolvendo aí sensibilidade à insulina, mexendo com o controle de ganho de peso e uma ação em fatores angiogênicos, E aí você falou da questão da disfunção endotelial, que, ok, ambas têm em comum essa fisiopatologia. Aí eu fiquei na dúvida se esse artigo tinha trazido qual que seria o suposto mecanismo, mas eu me lembrei desse artigo, ele não é esse, porque ele não é um ensaio randomizado, na realidade ele é um artigo que fala sobre novas intervenções que estão sendo estudadas, e aí vem lá perfil de segurança, o que tem de dado clínico, até um artigo muito interessante. Mas ele coloca essas possibilidades de ação. Aí eu fiquei na dúvida se tinha no artigo alguma coisa específica. Eles falam muito superficialmente aqui, eles não entram qual que seria o mecanismo, eles só falam assim que estudos pré-clínicos identificaram a metformina como um potencial candidato, e dá as referências aqui, que eu te confesso, eu não cheguei a conferir as referências, mas eu já tinha visto um falando dessa questão de proteção do endotélio. Mas aí depois a gente pode aprofundar mais. Porque a maior parte dos estudos que eu vi, assim, pré-clínicos de metformina, eles foram muito em obesas, né? Era um critério de inclusão, né? Era um critério de indução, né? Mas tem uma meta-análise, né? Não sei se tem uma meta-análise sobre metformina em risco de pré-eclâmpsia, lógico, né? A gente está falando de uma meta-análise em cima dos estudos que já tinha disponível, né? Essa meta-análise. Eu acho que é só estudo de coorte. E essa meta-análise, se eu não me engano, ela é 19, 18, alguma coisa parecida. Mas nessa meta-análise, ela não mostra nenhum benefício, né? Ela não mostra nenhum benefício. Mas esse artigo, que é pós-meta-análise, ele traz uma das drogas a serem potencialmente, com potencial para ser estudadas, a metformina. Mas eu não me lembro se ele fala alguma coisa de grupo específico, eu teria que rever esse artigo que eu estou lembrando aqui na minha cabeça aqui.
né? Mas aí é porque eu não tinha lido o artigo, fiquei na dúvida se ele coloca lá. Então, ele vai direto estou usando para testar, né? Na verdade, eles começam a avaliar, depois que você entende um pouco melhor a fisiopatologia, você começa a avaliar o que pode atuar, de fato, na prevenção ou no tratamento da pré-eclâmpsia, né? Igual aí a gente testou angiotensina 1A7, né? Na época, o professor Cabral fez um pequeno estudo com um resultado laboratorial que foi bom, mas que não necessariamente tinha repercussão clínica, mas também foram muito poucos casos, né? Então não dá para a gente ter uma conclusão assim. Eles testaram pH no momento do parto ou pós-parto? Você sabe que eu lembrei disso, Regina? Por causa de acidose, a questão do pH, eles não avaliaram. Eu pensei isso na hora. Tem o risco de acidose metabólica, né? Então, eu lembrei do negócio do nosso medo com as diabéticas da metformina, né, na hora do parto, mas eles não citam absolutamente nada disso. E aí eu acho que se vocês vão entrar num estudo clínico, eu acho que vale a pena discutir com os idealizadores do desenho, né, a questão de que o ideal seria monitorar, né, então aquelas mulheres no momento do parto ter uma gasometria para comparar esses dados aí, que é um efeito potencialmente grave, né, e a gente pode ter, por exemplo, a prevalência, né? Você teria que ter um braço muito grande para poder ter o evento, né? Mas, às vezes, você pode pegar alterações de gasometria que mostram uma frequência maior, caminhando ali para dados sugestivos de acidose no grupo tratado, né? Acho que valeria a pena pensar em incluir esse perfil de segurança. Com certeza. Jubarra parece que quer falar também? Não, há 2 semanas... Ei, gente, boa noite. Há 2 semanas atrás eu tinha, por curiosidade, né, o que eram esses estudos pré-clínicos, porque ele deixa a gente muito sem saber de onde saiu, né? Uhum. Tinha um trabalho com ratas uístas, mas eram ratas uístas, mesmo na mesma linha que a Regina falou, obesas, né? As ratas obesas? Obesas, as ratas obesas, e que eles faziam um estudo e o grupo que usava metformina tinha menos apoptose na placenta. Mas um mecanismo. E menos lesão endotelial, né? Consequentemente, né? Então, o mecanismo através da diminuição dos fatores antiangiogênicos. Isso, que também era... Essa é a proteção do endotélio, né? Porque o fator antiangiogênico que vai lesar o endotélio. Porque ele deixa a gente sem entender, né, de onde que esses estudos pré-clínicos, né, mas tudo direcionado para a obesidade também, né? Pois vamos ver. Esse estudo que eu falei que está sendo proposto no Brasil, ele ainda está em fase de projeto ainda, está muito inicial. Tá. Então, por enquanto, ainda não tem nada de concreto, não, mas vamos ver como é que vai caminhar aí nos próximos meses, né, a evolução aí do estudo. Tá certo. Patrícia, você que é especialista em pré-eclâmpsia também, quer fazer algum comentário? Oi, Mário, boa noite a todos. Eu acho que teve um período aí longo, né, para surgir alguma coisa nesse sentido de trabalhar com esse balanço angiogênico, né? E quem sabe essa droga aí, a metformina, seja algo interessante. Mas aguardar mesmo, investir na medicação, com cuidado, com as seguranças, né, que a professora Regina estava citando. E eu acho bem interessante que esteja surgindo trabalho nesse sentido, né, de atuar aí na angiogênese, né, da pré-eclâmpsia. Porque é muita gente estudando a fisiopatologia, né, e agora eles estão começando a estudar a terapia, né, os status para terapia mesmo. Eu acho que é um passo grande, né? Porque a angiogênese ela já está muito bem caracterizada, quem são os fatores que realmente atuam no endotélio, e aí acho que é passar por esse novo caminho mesmo. O que fazer com isso? Como atuar nesses fatores angiogênicos no endotélio materno, né? Isso aí. Eu acho bem interessante. Vamos ver o que o futuro nos reserva aí, né? Isso. Tudo bem, gente. Alguém mais quer fazer algum comentário?
Acho que foi mais para vocês saberem que estão ocorrendo pesquisas nesse sentido de terapia. Então tá bom. Então agradeço a presença de todos e até semana que vem. Até mais.